Bom, pessoal, então assim, né? Uma... Vou dar uma ideia para vocês do que é interessante vocês focarem. Primeira coisa é o seguinte, gente. Observem que muito do que eu falo durante a aula prática são exemplos práticos do que a gente está vendo na parte teórica. Então, vocês precisam entender tudo aquilo que a gente está falando do ponto de vista prático do processo. Então, se a gente fala de métodos de cocção, você precisa saber o que é aquele método que a gente está falando e para que eu uso ele. Ah, eu quero fazer um método de calor úmido frigir. O que é o frigir? É quando eu faço a cocção de calor seco com pouca gordura na intenção de finalizar um preparo. Por exemplo, lembre do frigir dos ovos, né? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. A aplicabilidade do que a gente está falando. Lembrem que quando falamos de pigmentos, que Mariana falou e que eu falei, a gente falou de como é que a gente vê a modificação do pigmento na prática no laboratório. Então, normalmente é a aplicabilidade do conceito teórico na prática. Então, só dando uma relembrada aqui de algumas coisas que eu estava passando o olho aqui, a gente começou falando dos objetivos da técnica dietética, né? O que a gente tem especificamente que pensar, quais são os conceitos que a gente tem da técnica dietética. Lembrar que a técnica dietética ela fala muito da parte higiênica do processo e ela vai tentar unir aquele conhecimento que a gente tem de gastronomia, das técnicas de preparo, com o conhecimento nutricional do processo. Eu preciso unir as duas coisas e eu faço essa união através da técnica dietética. A técnica dietética tem alguns objetivos, que é o dietético, digestivo, nutritivo, higiênico, sensorial, operacional e econômico, e que pelo próprio nome ele já diz a gente o que a gente quer. Objetivo dietético, eu vou pensar em processamentos que vão fazer com que ele mantenha o valor nutricional. O digestivo vai melhorar a digestibilidade, o nutritivo vai melhorar os aspectos nutricionais, o higiênico para evitar contaminações e assim sucessivamente em relação aos demais. Então, ele leva em conta essas características. O que mais? Uma coisa interessante que nós falamos lá também no início foi a diferença que a gente tem entre o alimento in natura, processado e o ultraprocessado, né? Falei para vocês que normalmente quando ele tem mais de 14 ingredientes, a grande maior parte deles são ultraprocessados, que são aqueles alimentos que querem ser iguais ao in natura ou até o processado, mas ele não consegue. Por exemplo, um suco em pó de abacaxi está muito longe de ser abacaxi e longe de ser o abacaxi em calda também. Então, o abacaxi é o fruto in natura, o abacaxi em calda é ele processado e o suco em pó é o ultraprocessado. Então, o ultraprocessado sempre vai tentar imitar o natural, mas ele não vai conseguir na grande maior parte dos casos. Eu sempre lembro do exemplo do morango, que morango nos ultraprocessados ele é rosa e que na natureza a gente não encontra morango rosa. Na grande maior parte dos casos a gente tem uma característica avermelhada. Então, essa é uma das características que a gente tem. A gente falou também do ponto de vista do... Posteriormente a gente falou dos cálculos. É interessante que você lembre que no dia da aula eu expliquei para vocês que a gente tem uma linha de raciocínio, né? Primeiro eu compro o alimento congelado, eu descongelo, aí eu tenho um índice de descongelamento aqui. Depois que eu descongelei, eu faço uma limpeza desse alimento descongelado. Então eu tenho um fator de correção aqui. Esse alimento, depois de limpo, eu cozinho. Aí eu tenho um índice de cocção aqui. Então, no alimento congelado, eu consigo ver várias etapas e vários índices que eu consigo calcular em relação a esse processo especificamente que a gente tem. Então, é interessante que eu entenda como é que funciona esse cálculo especificamente. No dia eu até dou a fórmula para vocês, mas vocês precisam saber quais são as características que a gente tem em relação a essas técnicas especificamente, né? O que é que vai em cima, o que é que vai embaixo, porque no dia vai ter só a sigla, né? Por exemplo, PB dividido PPL. O que é PB? O que é PL? Então, vocês precisam saber desse processo. Além desse, a gente falou do índice de reidratação, a gente falou do índice de descongelamento, a gente falou de vários índices que são nesse entendimento prático de como é que funciona. Falei para vocês, por exemplo, que peixe é um alimento que a gente acaba perdendo muito
nesse processo de congelamento, né? Hoje a indústria usa uma substância chamada de crioprotetores que ajudam a reter mais gelo na estrutura. Consequentemente, você acaba comprando muito mais gelo do que o próprio produto, de um modo geral. E que é péssima essa técnica que as pessoas têm de comprar o congelado no início, sair pingando o supermercado inteiro para só depois pesar. Porque nessa etapa de descongelamento sem proteção, a gente pode levar a contaminação desse meu alimento e levar essa contaminação para minha casa. E aí tem aquela velha frase que todo mundo diz: ah, mas fogo mata tudo, inclusive você, se a gente brincar. Mas o que eu quero dizer especificamente é que antes disso você vai manipular na pia, você vai manipular na mesa, usando utensílios, e que isso pode disseminar a contaminação em relação a toda a sua cozinha. E daí que vem a ideia de que a gente não precisa lavar a carne, porque no momento de lavagem você acaba levando mais contaminações para o externo de onde a gente está manipulando do que propriamente para o nosso produto de um modo geral. Então a gente tem essas características específicas, então, em relação aos indicadores culinários, né? Falamos da ficha técnica, quais são as partes que compõem a ficha técnica, o que a gente precisa saber especificamente, como é que preenche uma ficha técnica, quais são as informações obrigatórias, né? Outras são, eu preciso botar foto? Não, foto não é obrigatório, mas o modo de preparo, sim. Mas o peso bruto, o peso líquido e o fator de correção, sim. A descrição dos ingredientes, sim. Então, tudo isso é obrigatório. Outras coisas podem ser supérfluas ou não. Falamos também da relação dos frutos. Deixa eu ver aqui pela ordem. Dos frutos que são climatérios e não climatérios, né? Climatério é todo aquele que amadurece depois que eu retiro da planta, então porque ele começa a respirar. E o não climatério é aquele que diminui a taxa respiratória depois que eu retiro da planta. Consequentemente, ele apodrece, mas não amadurece. Exemplo, uma pimenta, um limão, que todos eles, depois que eu tirei da planta, ele vai ficar preto, mas ele não vai amadurecer nesse processo especificamente, né? E aí a gente falou das características que cada um desses vegetais tem e falamos posteriormente sobre isso, sobre a questão dos cortes. Obviamente, como eu já falei para vocês, praticamente certo que vai ter uma questão sobre fruto climatério e não climatério, provavelmente aberta, e uma questão aberta também, provavelmente, sobre a questão do rigor mortis, que é o processo de contração irreversível e generalizada da musculatura da carne quando cessa a fonte de glicogênio, consequentemente o ATP. Então a gente tem actina e miosina, que contrai e relaxa pela presença do glicogênio. Se o glicogênio acabou do músculo, não vai ter mais ATP para fazer contração e relaxamento. Consequentemente, ela contrai e não relaxa. Isso gera o rigor mortis ou rigor cadavérico, que com o tempo vai sendo desfeito pela acidez, pela ação de enzimas, como é o caso das calpaínas, entre outras coisas. Mas isso, depois que é desfeito, já é um processo de maturação. A carne está entrando em processo de degradação. Se eu controlo as condições, eu tenho uma carne maturada. Mas, no geral, isso é um processo de degradação desse meu alimento de modo geral. Então, a gente tem essas características em relação aos mesmos. Bom, pessoal, o que eu estou me lembrando é isso. Os demais, bons estudos para vocês. Interessante aí vocês repassarem tudo, relembrarem do que eu falei, discutirem até em grupo, olharem o caderno de prática, porque o caderno de prática ajuda muito a entender algumas coisas que estão na parte teórica para que a gente melhore aí. Um abraço para todo mundo, bons estudos e até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal.